Pronto. Beleza. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com a nossa última parte, né? Nosso último conteúdo. Então, eu vou fazer assim. A gente tem basicamente dois tópicos, né? Esse tópico de superfície, de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, quando elas são superfícies curvas, né? E aí a gente tem o tópico referente a empuxo e estabilidade de corpos, né? São dois tópicos bastante simples, né? É relativamente rápida essa parte. E aí, para que a gente não comprometa, né, essa finalização do conteúdo, eu vou passar rapidamente por esses tópicos com vocês, e aí, logo que eu terminar isso, a gente volta para a parte de fazer os exercícios realmente de tudo isso, tá bom? Vocês vão falando aí que eu vou ficar aqui tentando organizar tudo isso. Se Deus quiser, a gente não vai cair essa conexão, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente estava falando sobre como que a gente fazia para determinar, né, as forças que atuavam, né, sobre superfícies submersas. Então, a gente disse que força era um vetor. Se ele era um vetor, a gente precisava descrever módulo, direção, onde que ele estava atuando, né? Como a gente está falando sempre de um caso de estática de fluidos, a gente sabe que a força ela sempre vai ter que estar agindo perpendicularmente à superfície, né? Porque se não fosse assim, a gente teria componente de tensão cisalhante, né? Isso foi uma das coisas que a gente falou lá logo nos primeiros momentos, né, dessa parte de estática de fluidos. Então, a força ela sempre está atuando perpendicularmente em relação ao contorno sólido, certo? E aí, na aula passada, a gente viu como calcular esse módulo dessa força né, e onde estava sendo aplicada. Para onde a gente fez bem com respeito às superfícies inclinadas. A conexão? A gente vai ter um... Deu uma travada. Deixa eu ver se eu arrumo outro... Deixa eu ver se eu arrumo aqui um outro lugar. Deixa eu ver se eu tenho bateria. Quanto que eu tenho de bateria? Tenho bastante. Então, vou me sentar ali na escada, ver se dá certo. Oremos para as crianças não fazerem muita zoada. Então, veja só. Agora, né, que a gente já trabalhou com essas superfícies verticais e superfícies inclinadas, a gente vai dar atenção para o caso das forças atuando sobre superfícies curvas, né? E quando você pensa sobre esse problema, né, a gente fica logo imaginando, meu Deus, vou ter que fazer 1001 operações, porque a força é uma quantidade vetorial, então eu vou ter que trabalhar com essa força em cada uma das direções que se tiver considerando, então a gente teria que fazer essa integração em cada uma dessas áreas, né? Professora, agora travou de vez. Escrever Se a senhora tiver ouvindo. essa área em termos das suas componentes em cada uma das direções, Professora, isso seria um problema. Travou. Misericórdia. Né? Acho que ela não está ouvindo. Professora! Não vai ouvir, não. Ela caiu, né? Vai escutar. Agora caiu de tudo.
Voltou. Voltou. Tá muda. Meu povo, vamos rezar para dar certo, viu? Desliga a câmera, professora, para utilizar menos internet. José. A senhora desligou o microfone. A gente não está ouvindo se a senhora estiver falando. Não estou falando agora. Está me ouvindo agora? Sim. Pronto, não, eu estava só colocando a apresentação para rodar. Então, como eu ia dizendo para vocês, né, a gente fez o caso para superfícies verticais, horizontais, inclinadas, né, e sempre essas superfícies, elas eram, digamos assim, homogêneas, elas tinham o mesmo formato ao longo dela inteira, né. Agora, a gente trata de superfícies que são curvas, né, e aí, ao invés da gente trabalhar com a integração do produto da pressão vezes a área e ter que descrever essa área, caí de novo. Não caiu não, professor. Estamos Caiu ouvindo. não. Sabe o que é? É porque a única forma de eu saber se eu ainda estou online com uma tela única é se a luzinha da câmera estiver funcionando, entendeu? Então, agora, pode ser que passe muito tempo sem saber que cair. Tá? A gente avisa, professor, para ficar tranquilo. Aí, como é que vocês vão me avisar? Assim? Ah, verdade, né? Faz o seguinte, se eu cair, vocês mandam uma mensagem aqui para o meu celular, e aí eu vou ver. Certo? É o jeito. Bom, vamos lá. Então, ao invés de a gente trabalhar com esse tipo de processo, né, a gente vai trabalhar com o uso de outras ferramentas, né? Então, a gente sabe que se eu tivesse essa superfície curva, eu ia ter que fazer a integração ao longo de toda ela, né? Mas a gente também sabe que toda a força que o fluido exerce sobre essa superfície curva, a superfície curva, né, ela responde sobre essa massa de líquido, né? É a terceira lei de Newton. Então, a forma mais simples da gente lidar com esse problema primeiro, decompondo essa força que o líquido exerce sobre a superfície curva em uma componente vertical e uma componente horizontal, e entender que toda essa força que o bloco líquido vai exercer sobre a superfície também exerce sobre esse Manda aí mensagem para ela. bloco, certo? Então, a gente entende que o bloco de líquido... Ah, meu Deus. Mas dá para escutar. Tá vai. dando certo? Voltou. Então, o que a gente vai fazer é usar a terceira lei de Newton, né? E entender que toda essa força que o líquido está exercendo sobre a superfície responde, né, com a força resultante de igual módulo e direção oposta, né, sobre o bloco de líquido. Então, se a gente pegar esse bloco aqui, que é o bloco de líquido que está justamente, né, digamos assim, preso, né, sobre essa superfície, imediatamente adjacente a essa superfície que ela é curva, né, a gente pode pegar essa superfície aqui e projetar ela aqui no eixo horizontal, e eu posso também pegar essa superfície e projetar ela aqui no eixo vertical. Então, eu tenho esse bloco aqui, né, formado dos pontos A, B e C. Por que que a gente faz isso? Porque se a gente separa esse chamado bloco líquido, né, vai existir uma região aqui, que é o rebatimento dessa superfície, aqui na horizontal. Vai existir essa região em que eu tenho uma distribuição uniforme de pressão, é como se isso fosse qualquer superfície horizontal normal, e vai existir, né, uma parede aqui, imaginária, vertical,
onde eu tenho essa distribuição da carga de pressão conforme, né, tudo que a gente já viu para superfícies verticais, certo? Então, quando a gente faz isso, a gente decompõe aquele problema que era complexo aqui, ó, ao longo da superfície, nesses dois problemas simples, certo? Então, o que a gente vai dizer é que nessa direção vertical, né, a gente tem que a componente dessa força resultante seria aqui FV, né? E FV tem que ser igual, ó, a essa distribuição, a força resultante decorrente da pressão aqui nessa distribuição nessa parede horizontal, mais o peso do líquido, certo? E na direção horizontal, ó, a gente tem que essa componente da força FR aqui, que seria esse FH, é igual à força resultante dessa distribuição de pressão, né? Nessa placa aqui vertical. Então, a gente deixa de trabalhar com aquelas integrais complexas ao longo da área para trabalhar, na verdade, com distribuições mais simples de pressão, certo? Então, essa força resultante, que é uma quantidade vetorial, ela vai ser a soma vetorial dessa componente horizontal com a componente vertical, não é isso? E se eu quiser determinar qual que é o módulo dessa força resultante, basta a gente trabalhar, né, com a raiz quadrada de cada um das componentes ao quadrado, certo? E aí, para a gente saber a inclinação dessa força resultante, a gente ia trabalhar, então, também com as componentes vertical e horizontal aqui, para calcular a tangente desse ângulo. Certo? Então, professora, com licença, nessa força horizontal já está a soma das forças horizontais que a senhora colocou, é somente a componente que essa inclinação faz sobre o líquido? Olha só, a gente vai calcular separadamente quem é esse FH e quem é o FV, certo? Então, quando a gente for calcular quem é FH, a gente vai trabalhar com essa distribuição aqui de pressão, ó, nessa parede vertical. Por quê? Porque essa parede vertical é justamente eu rebatendo essa superfície que é curva num plano vertical, certo? Então, FH seria a mesma força que eu obteria quando eu calculasse essa distribuição aqui de pressão sobre essa superfície vertical. É como se eu pegasse essa superfície curva e esticasse ela e considerasse como se fosse um triângulo? Não, é como se você pegasse essa superfície aqui que é curva e rebatesse ela para cá, para a vertical. É a projeção dessa superfície na vertical. E a mesma coisa a gente faz aqui para obter essa horizontal aqui, né? Eu pego essa superfície, que é curva, e faço a projeção dela na horizontal. É como quando você pega, sei lá, o rosto de uma pessoa, né? Se você fizer uma máscara, ele tem todo aquele alto relevo. Mas se você projetar ele num plano, digamos assim, reto, você simplesmente vai ter os dois buracos do olho e o buraco da boca, né? E os dois fundinhos do nariz. Então, você rebate isso, toda essa superfície que é curva e complexa, você rebate. Deixa eu tentar mostrar isso. Esse exemplo que eu quis dizer, né? Se você pegar aqui uma máscara... Opa! Se você pegar um rosto, né, e você for fazer a máscara, ele tem todo esse relevo do rosto, né? Mas se você simplesmente rebater ele num plano horizontal, você teria algo como isso aqui, né? Você só teria os buracos do rosto e o buraco dos olhos e o buraco da boca. Não sei se esse exemplo deu certo para muita gente, mas é mais ou menos isso. Então, você pega essa superfície que é curva e rebate ela em cada um dos planos. Melhor assim. Deu para entender, sim, professor. Obrigado.
Então, é isso que a gente fez, né? Rebateu essa superfície curva nos planos horizontal e vertical e relacionou isso com essas distribuições aqui de pressão, né? Nessa parede horizontal aqui, a gente sabe que só vai ter a distribuição de pressão uniforme, igualzinho a gente falou no começo dessa etapa, né, de forças hidrostáticas. O caso horizontal é análogo a esse daqui. E o caso vertical, ó, ele é análogo a esse daqui. Então, facilita muito os nossos cálculos, né, porque a gente não trabalha nem com inclinação de superfície, nem trabalha com, digamos assim, aquela integração complexa. Então, quando a gente faz essa distribuição, a gente obtém uma força resultante, né? E aí, essa força, como a gente decompôs ela em FH e FV, a gente pode fazer a soma vetorial. E se quiser saber o módulo dela, é só pegar o módulo de cada uma das componentes dessa força e elevar ao quadrado. Ok? Um detalhe sobre esse tema, né, é que nem sempre aquela componente lá do peso, ela está se somando, né, agindo sobre a superfície. Pode ser que haja uma situação em que a gente tenha um caso como esse, né, eu tenho a superfície curva, né, e uma massa de fluido abaixo dessa superfície. Nesse caso aqui, então, a gente, em vez de dizer que FY, a força na vertical, era FY mais o peso, né? Como era aqui, FV, era FY mais o peso. No caso dessa situação aqui, a força na vertical é FY menos o peso, certo? Então, só para atentarem-se a isso. Quando a gente fala em superfícies no formato circular, né, um arco circular ou uma parede curva, né, no formato de uma circunferência, né, então a gente sabe que essas forças de pressão, elas sempre atuam perpendicularmente a essa superfície. Então, a força resultante que a gente vai obter, ela sempre vai passar, a linha de ação dessa força, né, sempre vai passar aqui pela origem, pelo centro desse círculo, né, justamente pelo fato dessas forças de pressão, elas serem sempre perpendiculares à superfície. Tá? Só para a gente concluir o conteúdo e depois retornar, né, para fazer os exercícios de qualquer coisa, de todo o que vocês precisarem, enfim, retornar isso tudo. O último tema que a gente tem a tratar é o empuxo, né? E o empuxo, ele surge sempre que a gente tem um objeto submerso ou parcialmente submerso em um meio fluido, né? Então, todo mundo já passou por essa experiência aqui do cidadão. Nossa, que pedra grande e leve, né? Mas, na realidade, ele não está trabalhando com o peso total, né, dessa pedra, né, porque quando a gente está com um elemento submerso num fluido, né, surge essa força de empuxo, que é uma força que vai atuar justamente no sentido oposto do peso desse elemento, né. Então, quando esse objeto ele sai da água, não existe mais essa força para fazer contrapeso, né, ao peso do fluido. E então a sensação é de que essa pedra ficou muito mais pesada, certo? Então, o empuxo, ele surge, como eu falei para você, de um desbalanceamento de forças, né? Sempre que eu tiver um objeto submerso num meio fluido. Então, se aqui a gente tem, por exemplo, uma placa que está submersa nesse meio fluido rosa aqui, a uma dada profundidade S. A gente sabe que a força referente à pressão que atua na superfície superior, ela vai ser a pressão da coluna hidrostática que atua aqui, né? Então, ρg, profundidade S, vezes a área
da placa. E na superfície inferior, a gente também tem uma força referente à coluna hidrostática, né? E essa força, ela vai ser dada pela pressão referente à coluna do fluido, né? Então, massa do fluido, massa específica vezes G, vezes a profundidade, no caso aqui, S mais um H, que seria essa altura infinitesimal, vezes a área. Então, perceba que a gente tem uma diferença aqui nessas forças, né? Uma é maior por um valor aqui de H do que a outra. Então, se a gente for calcular a força resultante, né, vai existir sempre uma diferença nessas duas quantidades, e aí essa diferença é justamente referente, ó, a esse Hzinho, né, a diferença de profundidade aqui desse elemento. E perceba, quando a gente faz isso, a gente obtém, ó, uma força resultante cuja magnitude é massa específica vezes G, aceleração da gravidade, vezes essa alturinha H, vezes a área de toda essa superfície que está submersa. Então, a gente sabe que uma área vezes uma espessura vai produzir para a gente uma medida de volume, né? Então, a força de empuxo é essa força que surge sendo dependente da massa específica do fluido, da aceleração da gravidade e do volume desse objeto que está submerso no fluido, certo? Então, a gente diz que essa força de empuxo, né, ela equivale, né, ela é conhecida como o princípio de Arquimedes, né, e ela diz assim, que a força de flutuação que age sobre um corpo é igual ao peso do líquido deslocado por ele. Né? Como assim o peso do líquido deslocado por ele? Perceba que quando eu multiplico massa específica do fluido vezes um volume que foi deslocado, eu obtenho a massa do fluido que foi deslocado. Quando eu multiplico pela aceleração da gravidade, então a gente tem o peso do líquido, ou seja, o peso do fluido que foi deslocado pela inserção daquele objeto, daquele corpo no meio fluido, certo? E aí, esse princípio de Arquimedes, né, ele age justamente no centro geométrico aqui do corpo sólido, né? Então, ele age no centro geométrico, tá? Ele está alinhado com esse centro geométrico do corpo sólido, do objeto que foi colocado dentro desse fluido. Se a gente for analisar essa expressão, né, tem algumas coisas que a gente precisa cuidar. Por exemplo, o empuxo, se vocês observarem aqui, ele não depende da distância do corpo à superfície livre, né? Perceba, o empuxo depende somente da massa específica do fluido, da aceleração da gravidade e do volume de fluido deslocado. Então, ele não depende da distância até a superfície livre, certo? Então, esse objeto ele pode estar a 1 metro de distância da superfície, ele pode estar a 100 metros de distância da superfície, a força de empuxo que age sobre ele vai ser a mesma. Além disso, ó, não depende da massa específica do corpo do sólido. Como assim, professora? Perceba que a expressão do empuxo depende da massa específica do fluido, né? Então, ainda que esse fluido ainda que esse objeto seja mais denso ou menos denso, a força de empuxo, né, a força resultante de flutuação, ela vai ser a mesma, certo? Por quê? Porque ela diz respeito ao peso do líquido deslocado pelo objeto. E olha só, ela também é válida para qualquer corpo, independente da forma desse corpo, certo? Então, basta a gente ser capaz de saber qual que é o volume desse objeto que foi colocado no meio fluido, então a gente pode calcular a força de empuxo.
Tranquilos até agora? Professora, Diga. então, mesmo quando o corpo afunda, não há flutuação, existe empuxo? Sim, existe empuxo, porque o empuxo ele está relacionado com o peso do fluido que foi deslocado, né? A questão da flutuação, ela está relacionada aqui com esse próximo slide, né? Quando a gente fala em flutuação, se o corpo ele está numa condição, se ele é um corpo flutuante, então somente parte do seu volume está sendo submerso no fluido, certo? E nessa condição, a força de empuxo, ela tem que ser igualada, né, com a força-peso do próprio objeto, certo? Quando a gente faz essa igualdade, né, a gente fica com massa específica do fluido, aceleração da gravidade vezes o volume submerso. Por que volume submerso? Porque a força de empuxo, ela diz respeito ao peso do líquido que foi deslocado. Então, só foi deslocado uma quantidade de fluido igual ao volume do corpo que está sendo submerso, né? Então, essa força de empuxo, ela tem que ser igual ao peso do próprio corpo. Quando a gente faz essa igualdade, a gente percebe que a gente vai ficar com essa expressão aqui, né? Podemos cancelar a aceleração da gravidade em ambos os lados. E a gente pode relacionar o volume submerso em relação ao volume total com a relação das massas específicas do corpo e do fluido. Então, se o volume submerso, ele é menor do que o volume total, né? Então a gente tem um caso de um corpo flutuante, certo? A massa específica desse objeto, ela é menor do que a massa específica do fluido. Se a massa específica do objeto for igual à massa específica do fluido, então o objeto ele vai ser totalmente submerso, certo? Então o volume submerso vai ser igual ao volume total desse corpo. E aí a gente chama esse tipo de situação de um corpo suspenso. Quando a massa específica do corpo é maior do que a do fluido, então ele afunda completamente. E aí, sim, o volume submerso, ele é maior, ele é igual ao volume total, né? Mas o fluido, o objeto, ele é totalmente imerso no fluido, né? Mas essa relação de densidades, ela dá maior do que a unidade. Certo? Não sei se agora eu consegui explicar aí a tua dúvida, Alan. Entendi sim, professora. Muito obrigado. Eu estava só com dúvida nessa parte de quando levar em consideração o peso do corpo. Pronto. Então, só para a gente concluir, essa questão da força de empuxo, ela tem muita relação com a estabilidade, né, de um dado objeto em um meio fluido, certo? Por quê? Porque pode ser que a força de empuxo, ela forme um conjugado, né, com a força-peso, que pode não aprumar uma dada embarcação. Então, veja só. O peso do objeto, ele atua sobre o seu centro de gravidade, não é isso? E a força de empuxo, ela atua aqui, ó, no centroide do volume que foi deslocado. Então, numa situação como essa, a gente tem um volume de fluido que é deslocado e a força de empuxo atua no centroide desse volume que foi deslocado, certo? Então, pode ser que haja uma situação em que essas duas forças formem um conjugado, né? O que seria um conjugado? Seria um momento resultante, né, de forças que atuam em direções opostas sobre um mesmo objeto. Então,
Nesse caso aqui da figura da esquerda, a gente consegue ver que a força de empuxo, ela forma com a gravidade um conjugado que tem tendência de aprumar, né? Essa embarcação que está aqui. Então, a gente consegue ver que isso aqui tem tendência de rotacionar para cá, né? De tal maneira que isso aqui seja, digamos assim, fique estável, né? Já nessa situação aqui, em que, por exemplo, eu tenho um navio, mas ele foi carregado com uma grande quantidade de mercadoria e isso atingiu uma dada altura, né? De tal maneira que esse centro de gravidade ficou mais elevado, esse conjugado aqui dessas duas forças, ó, ele tem tendência de rotacionar essa embarcação e torná-la, portanto, instável, né? Então, perceba, em ambos os casos, eu desloco uma mesma quantidade de fluido, né? Por quê? Porque o volume submerso é o mesmo, né? No caso da direita e no caso da esquerda, percebam que esse volume de fluido aqui que foi deslocado, ele é o mesmo, né? Mas, como no caso da esquerda, o centro de gravidade ele ficou muito elevado, né? Isso aqui forma um conjugado instável que tem a tendência, né, de rotacionar essa embarcação, certo? É a mesma coisa que acontece, bom, não igual, né, mas uma sensação similar à que acontece de você dirigir um polo, né, que é um carro muito baixo, cujo centro de gravidade está muito próximo do chão, e você dirigir uma caminhonete, né? A sensação de estabilidade do polo numa curva, ela é 1000 vezes maior do que a da caminhonete. Por quê? Porque você tem na caminhonete um centro de gravidade bem mais elevado do que um polo. Professora, levando em consideração essa lógica aí, seria a mesma lógica utilizada nos aviões? Asa reta, asa inclinada positivamente e negativamente? Eu acredito que não. Por quê? No caso dessas inclinações, o objetivo daí, se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, essa inclinação da reta diz respeito à relação entre arrasto e sustentação numa asa, sabe? Então, não é bem a relação aqui com o empuxo. Tudo bem que vai existir empuxo, né? No caso do avião tá lá no meio fluido, que seria o ar. Mas perceba, quando a gente fala de empuxo, a gente trabalha com a massa específica do fluido. Então, no caso de um avião de grande porte, no meio fluido ar, né? A massa específica do ar, só para você ter uma ideia aqui de ordem de grandeza, tá? A massa específica do ar é de 1,23 quilos por metro cúbico, certo? A massa específica, por exemplo, da água já é 1000, né? 1000 quilos por metro cúbico. Então, a importância do empuxo em um meio gasoso, ele é bem menor do que no caso de um meio líquido. Entendi. Certo? Bom, pessoal, esse seria o nosso conteúdo, né? Finalizar o nosso conteúdo aí dessa primeira unidade. Como eu disse para vocês, né? A gente vai fazer alguns exemplos, fazer algumas questões para fixar esses conteúdos finais, né? No final da aula passada, a gente tinha ficado com essa questão aqui para resolver, né? Então, eu sugiro da gente começar por ela e, em seguida, a gente passa para uma questão de parede inclinada e faz outra questão aí de empuxo, ok? Por que eu não vou fazer essa questão aqui, né? Que
seria a primeira por que eu não vou fazer essa daqui, que seria uma questão fundamental, né? Essa questão daqui eu resolvi mais cedo com o pessoal, né, na aula de exercícios. E aí, assim que possível, para quem não pôde participar, né, eu vou colocar ela lá no YouTube para vocês. Ok? Tranquilos? Vamos aplicar aí esses conhecimentos. Então, nessa questão aqui, ele diz assim: a comporta AB da figura abaixo, ai meu Jesus, da figura abaixo, ela tem 1,5 m de largura e pode girar em torno desse ponto A. O tanque à esquerda contém água e o da direita contém óleo, cujo peso específico é 7.500. Qual será a força necessária em B para manter essa comporta vertical? Então, como eu falei, né, lá na aula de exercícios, a gente, nessas situações em que a gente tem uma dada parede ou comporta e que ela pode rotacionar, para que esse elemento permaneça estático, é preciso que a gente trabalhe com essa condição, né, de estabilidade. Que condição de estabilidade seria essa? A de que o somatório dos momentos com relação ao ponto em que esse elemento pode rotacionar, no caso aqui em relação a esse ponto A, né, esse somatório desses momentos das forças que atuam no sistema, eles têm que ser iguais a zero. Então, para essa situação descrita aqui na questão, a gente tem uma força referente ao lado da água, seria a tal daqui da F água, que ela vai atuar em um dado ponto, que eu vou chamar aqui não Y linha de água, eu vou chamar de A linha de água, que é a distância do ponto em que a força F água é aplicada até o ponto A. A mesma coisa vai ocorrer para o lado do óleo, com a diferença de que essa força do lado do óleo, ela atua em direção oposta, né, à da água. E a gente tem a força FB, que é a que a gente quer determinar. Então, seria uma situação mais ou menos assim. Eu vou deixar aqui maior para ficar mais fácil de se ver. Considera que aí em cima a gente teria o ponto A. E aqui embaixo a gente teria o ponto B. Né? Existe esse conjunto de forças. Uma força referente à água, que atua em um dado ponto, que está a essa distância a linha água do ponto A. E vai existir essa força F óleo, e também vai estar sendo aplicada a uma distância qualquer, né? Vou chamar a linha também do lado do óleo. E a força FB, ó, vai estar atuando aqui justamente no fim do curso dessa parede, né? Seria a força FB. Então, o braço de alavanca de FB, a gente já sabe que é justamente a distância, né? Esse comprimento L da própria placa, certo? Então, FB está aplicada aqui nesse ponto L. Então, se ele quer que a gente determine quem é FB, a gente vai trabalhar justamente com essa igualdade desses momentos para poder calcular essa força. Tá? Então,
FB vai ser dado por isso daqui, dividido por L, que é justamente esse comprimento aí da própria placa, tá? Então, a gente vai ter que determinar quem são esses elementos, né, que permitem que a gente calcule quem é FB. Certo? Então, essa força aqui da água, percebam que em ambos os lados dessa parede a gente tem a ação da pressão atmosférica, certo? Então, para a gente calcular a força referente a cada um dos fluidos, né, água e óleo, a gente não vai precisar contabilizar a pressão atmosférica. Por quê? Porque ela atua em ambos os lados desse conjugado, né, dessa orientação aí da nossa geometria. Massa específica do fluido, no caso, massa específica da água, vezes G, vezes a altura, aí a profundidade, na realidade, desse centro geométrico, vezes a área. Certo? Então, em ambos os lados, como eu falei para vocês, a gente não vai contabilizar essa contribuição da pressão atmosférica, porque ela atua tanto do lado da água quanto do lado do óleo. Como eu disse lá para o pessoal, né, na aula de exercícios, eu já vi muita gente errando questão dessa, simplesmente porque esquece de multiplicar esse P0 vezes a área, certo? É como se existisse um parêntese aqui, e esse parêntese não existe, tá? Então, fiquem atentos sempre que vocês forem fazer essas questões, certo? Então, a força referente à água, eu ainda estou online, está todo mundo aí? Tá sim. Tá, professora, tudo normal. Que bom. Então, essa força referente à água, né? A gente sabe qual é a massa específica da água, a gente sabe qual é a aceleração da gravidade. A gente precisa da informação de qual que é a coordenada desse HC, né? Então, qual que é a profundidade desse centroide. Então, percebam aqui, a gente tem massa específica da água, 10⁻³, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo, né? E a coordenada da profundidade desse centro geométrico vai ser da seguinte maneira. Desde a superfície livre do líquido, né, até a metade aí dessa profundidade da placa. Então, a gente tem 4 metros, que seria essa diferença, ó, entre o lado esquerdo e do lado direito. A gente tem uma altura aqui, que eu posso até chamar isso de um D aqui qualquer. Deixa eu dar um nome a essa cota aqui. Então, essa distância daqui eu posso chamar de D. Né? Então, D é igual a 7 menos 3. Opa, 7 menos 3 metros. D é igual a 4 metros. Então, a coordenada do centro geométrico seria justamente o D, lá de cima, né? Mais o Lzão, que é justamente essa largura, essa altura dessa placa, dividido por 2. Né? E aí a gente vai multiplicar isso pela área da própria placa, certo? Então, nós ficaríamos com 10⁻³ vezes 9,8 vezes 4 mais 3 dividido por 2, 1,5. E a área da placa é justamente 3 vezes 1,5. Como assim esse 1,5?
Perceba que na questão ele diz, ó, a comporta tem largura de 1,5. Então, ela sai desse plano da página com uma largura de 1,5. Certo? Então, vamos ver aí quanto é que dá isso. Nove vírgula 8 vezes 5,5 vezes 4,5 vezes 10 a terceira. Então, essa força do lado da água equivale a 242,55 quilonewtons. Beleza, resolvemos o lado da água. A gente tem que fazer a mesma coisa para o lado do óleo, né? Então, para o lado do óleo, eu vou só substituindo aqui os índices, tá? A gente ia ter que trabalhar com a massa específica do óleo. Novamente, a gente ia cancelar a contribuição da pressão atmosférica. E aí ficaríamos com massa específica do óleo. Na questão, ó, ele diz que o peso específico é 7.500. Então, ρ vezes G já é o peso específico desse óleo. Peso específico do óleo. E a coordenada do centro geométrico para o lado do óleo é simplesmente, né, L, que é essa altura aqui dessa placa, a distância entre o ponto A e B, dividido por 2. Então, L sobre 2. E aí, a multiplicação pela área. E aí, então, a gente ia ficar com 7.500 vezes 1,5 para produzir, né, a nossa força referente ao lado do óleo. Sete mil e quinhentos vezes 1,5 vezes 3 vezes 1,5. Então, 50, 50 mil, né? 50,7, 50,625 quilonewtons. Então, olha só, já calculamos quem é a força do lado da água, quem é a força do lado do óleo, já sabemos qual é o valor aqui de L, só falta a gente determinar quais são esses pontos de aplicação, certo? E aí, a gente pode, né, usar as nossas expressões. Deixa eu pegar aqui diretamente. Para calcular os pontos de aplicação do lado do óleo e do lado da água. Perceba que aqui eu estou usando Y, né, não estou usando A. Por quê? Porque A é a distância somente até o ponto em que é só o braço de alavanca, né? A linha é só o braço de alavanca. Não necessariamente é esse valor que eu estou calculando aqui, tá? Tem alguém com áudio aberto, mas eu não consigo ver quem é. E aí, às vezes sai uma zoadinha, eu não sei. Não sei nem como é que eu posso ver. Se eu tirar de mosaico. Por essa lista você consegue ver, professora. Aparece ali a bolinha azul quando a pessoa está falando. Ah, é? Ó, viu que eu lá em cima, se você voltar, quando eu estou falando. Mas aí eu não sei se era você ou se era alguém e essa pessoa já fechou. Bom. Fazer aqui a chamada, tá, pessoal?
Então, aqui, para a gente calcular o ponto de aplicação dessa força do lado do óleo, do lado da água, então a gente precisa da coordenada do centro geométrico. Se lembram que a coordenada do centro geométrico, quando a gente falou, né, no começo aqui desse nosso conteúdo referente às placas inclinadas, a gente chamou de Y tudo aquilo que era referente a esse eixo que passava pelo plano, né, da própria superfície que estava submersa, né? Então, a gente chamou de Y tudo aquilo que estava alinhado, né, aqui com esse plano da superfície submersa. E a gente chamou de H todas essas medidas verticais. No caso dessa questão, ó, o ângulo formado entre a superfície livre do líquido e a placa, ele é um ângulo de 90 graus, porque a parede ela é vertical. Se a gente está nessa consideração, a gente pode tratar indistintamente H e Y, certo? Se a parede é vertical e não inclinada. Então, a gente sabe que para o lado da água, esse Y do centro geométrico vai ser justamente, né, o valor que a gente usou para calcular a força, né? D mais L sobre 2. A massa específica do fluido. A senhora poderia voltar essa parte do Y? Eu não entendi muito bem. Você diz com relação à inclinação que eu tinha explicado? Isso. Essa parte está um pouco confusa para mim ainda. Tá vendo aqui que nessa figura a gente deseja que essa comporta ela permaneça vertical, ó? Ele pergunta qual será a força para que essa comporta ela fique vertical, né? Quando a gente estava trabalhando com as superfícies inclinadas, né, a gente tinha colocado elas aqui no meio fluido e elas formavam um ângulo θ qualquer com a superfície livre do líquido, certo? Então, a gente disse que existia um eixo Y que passava justamente pela placa e chegava até a superfície livre do líquido, formando esse ângulo θ. No caso da comporta vertical, ó, esse ângulo θ, ele foi crescendo, 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 de tal maneira que ele atingiu, ó, o valor de 90 graus. Então, a inclinação da placa, que veio para cá, né? Perceba, o que eu fiz foi rotacionar essa placa daqui para a condição vertical. Então, nessa condição vertical, o ângulo formado aqui seria um ângulo de 90 graus, certo? E aí, tanto faz eu trabalhar isso aqui, chamando isso de Y, porque Y é o que a gente disse que era esse eixo, ó, que passava justamente no plano da placa. Tanto faz eu chamar isso aqui de Y ou de H. Por quê? Porque H a gente disse que era simplesmente medidas de cotas, né, verticais. Certo? Deu para entender agora? Agora entendi, porque é a soma do D mais o L sobre 2. Entendi. Obrigada. Então, como a gente está tratando, né, dessa direção só vertical nessa placa, então, a medida do H do centro geométrico, né, é uma medida vertical. Então, ela vale D mais SL dividido por 2, certo? Em seguida, a gente tem o termo de ρg seno de θ, sendo θ 90 graus, e o valor da força do lado da água, né, a gente já calculou no item anterior, né? Essa força vale 242,5 kN, certo?
O único termo que falta a gente determinar seria o momento de inércia, né, dessa figura. E como eu falei para vocês, a gente vai usar tabelas, né, para fazer isso. Então, da tabela do momento de inércia, a gente tem essa informação aqui. E para um retângulo, o momento de inércia, ele é dado por BH terceira dividido por 12, certo? Então, essa seria a nossa fórmula para calcular o momento de inércia desse retângulo, né, que é essa placa. O ponto que a gente tem que tomar cuidado é saber quem é o B e quem é o H, porque isso vai fazer diferença nos nossos cálculos, não é isso? Porque um termo vai estar elevado à terceira e o outro não. Então, aqui, ó, nessa nossa figura do nosso problema, né, a gente tem um eixo A, que ele sai aí desse plano da figura. Nem sei, X eu acho que é para dentro ou é para fora? Faz tanto tempo que eu não uso essa notação que eu nem me lembro. Mas eu acho que X, ele sai, né, do plano da figura. Então, o eixo através do qual isso aqui vai rotacionar, ele está... Deixa eu duplicar esse slide para tornar isso mais limpo, para a gente conseguir ver melhor. Então, é como se eu pegasse essa placa, né, entendesse que ela está dessa forma, né? Ela tem 3 metros aqui nessa direção e 1,5 nessa outra, certo? E ela vai rotacionar, perceba, ao longo desse eixo aqui, né? Ela pode rotacionar em torno de A. É ao longo disso aqui que ela vai rotacionar. Então, quando a gente pegar aqui a tabela, a gente tem que entender que essa dimensão, através da qual essa placa vai rotacionar, né, é justamente o nosso B. Por quê? Perceba que na figura da nossa tabela, né, existe um eixo que passa no centro geométrico da figura. E existe uma dimensão que é paralela a ele, que é a dimensão B, e existe uma dimensão que é perpendicular a ele, né, aqui na figura. Perpendicular ao eixo através do qual ela vai rotacionar. Isso aqui a gente chamou, ó, de H, certo? Então, para os nossos cálculos, B vai valer 1,5, que é a largura dessa comporta, e H vai valer 3. Todo mundo conseguiu entender por quê? Então, B vai ser 1,5 e H vai ser 3 ao cubo. Isso aqui dividido por 12. Três vezes 3 vezes 3, vezes 1,5, dividido por 12. 3,375 metros. Todo mundo entendeu isso, pessoal? A parte do B eu não entendi, não. Essa parte, ela é bem importante, porque vai afetar muito os cálculos de vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos repetir, sem problema. Perceba que a gente tem uma placa, né? Isso que é a nossa comporta. Essa comporta, ela é um retângulo. Então, ela tem uma dimensão aqui, né? Que seria o L, que a gente chamou, né? Esse L, que seria 3 metros. E tem também aqui uma largura que a gente disse, né? Na questão, ele disse que é de 1,5 metros.
9,5 metros. Quando essa placa ela for rotacionar, perceba que ela vai rotacionar ao longo desse ponto A, né? Então, esse ponto A, ele se traduz em um eixo, ó, dessa maneira. Concordam comigo? Então, a placa, ela deve rotacionar Agora, ao longo desse eixo. pelo menos eu estou entendendo essa figura que a senhora desenhou. Antes eu não estava. Então, essa placa, ela vai rotacionar ao longo desse eixo aqui, que passa pelo ponto A, né? Na tabela dos momentos de inércia, ó, a gente vai ter um eixo que passa através do centro geométrico, né? E esse eixo daqui tem uma direção que é paralela a ele, que ele chamou de B, e uma direção que é perpendicular a ele, que ele chamou de H, né? E aí, quando ele vai calcular aqui o momento de inércia, ele usa B, que é a paralela, e H, que é a perpendicular, elevado ao cubo, certo? Então, é importante que a gente consiga fazer a identificação de qual que é o nosso B e qual que é o nosso H com relação aqui à nossa figura. Se a gente é capaz de identificar esse eixo aqui, né, que é o eixo através da qual a gente espera que haja uma rotação, a gente consegue ver que existe uma dimensão dessa placa que está alinhada com esse eixo, que é paralela a esse eixo, que seria o B, e uma dimensão dessa placa que é perpendicular a esse eixo, que seria justamente o H. Certo? Então, quando a gente for fazer nossa substituição nessa fórmula aqui, a gente vai levar em conta, nessa fórmula aqui, a gente vai levar em conta essa geometria, certo? Então, B vai valer 1,5, que é essa largura aqui, e H vai valer 3 metros, certo? Ficou mais claro agora? Agora ficou, professora. Eu não estava entendendo a figura. Não tem problema, precisa dizer mesmo. Obrigada. Então, aí a gente vai calcular esse momento de inércia para ser B, que vale 1,5, H, que vale 3, elevado ao cubo, dividido por 12. Isso vai produzir aí o valor de 3,375 metros a quarta. Como assim metros a quarta? Ora, aqui é metro elevado ao cubo, aqui está multiplicando por mais 1 metro. Então, metro a quarta. E aí, dessa maneira, ó, a gente pode substituir esse valor aqui na nossa fórmula para o cálculo do ponto de aplicação da força, né? 3,375. E aí, a gente pode também cancelar esse 10 a terceira aqui com esse 10 a terceira aqui do numerador. Opa. E entender que o seno de 90 vale 1, né? Para a gente poder fazer as nossas contas. D a gente sabe que é 4, L sobre 2 seria justamente 3 metros dividido por 2, 1,5. Então, vamos lá. Esse valor vezes 9,8, dividido por 242,55, para se somar com 4 e com 1,5. Então, esse ponto de aplicação da força do lado da água, ou seja, o Y' da água, ele vale 5,636. Perceba que essa medida de 5,636 é maior do que a largura, né, do que a altura dessa própria placa, né? Isso aqui é maior do que esses 3 metros. Como que isso vai fazer sentido? Isso faz sentido porque esse ponto de aplicação da força do lado da água, né, essa contabilização do Y' que a gente fez, ela parte, ó, desde a superfície livre do líquido, né? Então, o Y' da água,
ele está contabilizando, né, o ponto de aplicação desde a superfície livre do líquido. Se a gente quiser saber o A', que é o ponto de aplicação da força na placa, né? Então, a gente vai pegar essa informação do Y', e a gente vai subtrair justamente essa coluna que está fora da placa, né? Esse trecho aqui, D. Então, a gente ficaria com 5,636 menos 4, né? Então, o ponto de aplicação na placa, ele vai se encontrar a 1,636 metros abaixo, né, do ponto A. Então, a linha vale 1,636. Ótimo, resolvemos mais um item, né? Falta esse último aqui, que seria o ponto de aplicação do lado do óleo. Aí vocês começam a ver, né, que tudo começa a ficar meio repetitivo, né? Quando você calcula de um lado e vai calcular do outro, é praticamente a mesma coisa, né? Só muda o fluido ao qual você está se referindo. Então, o ponto de aplicação do lado do óleo, ele é o Y do centroide do lado do óleo, do lado do óleo, mais aquele mesmo termo de lá. Então, para o lado do óleo, esse ponto do centro geométrico é simplesmente L sobre 2, eu vou deixar aqui, L sobre 2, certo? Ah, Cacilda. Em seguida, a gente tem o termo de massa específica G seno de θ. Na questão, ele já dá o peso específico, então, é o produto da massa específica vezes G, né? Peso específico é esse produto aqui, 7.500. O seno de θ continua sendo o seno de 90 graus. E esse momento de inércia aqui, ó, o ICG, perceba que a gente está trabalhando com a mesma placa, né? Então, não tem razão para a qual esse momento de inércia daí ser diferente, né? A placa continua tendo largura de 1,5 metro e continua tendo altura de 3 metros. Então, esse termo daqui, ele permanece o mesmo, 3,375. Agora, a gente vai dividir isso pela força do lado do óleo, que a gente já calculou, 50,625 quilonewtons. Ou 50.625 newtons. L sobre 2, então é 3 sobre 2 aqui. Então, a gente vai ficar com 1,5, e essa conta vamos fazer para cá. 3,375 vezes 7.500 dividido por 50.625 mais 1,5. Então, do lado do óleo, essa força ela está sendo aplicada justamente no ponto em que Y é igual a 2 metros. Certo? Então, como no lado do óleo, isso aqui, esse ponto de aplicação, não existe uma coluna de fluido em cima do ponto A, que é o ponto ao longo do qual esse eixo vai rotacionar. Então, a linha do óleo é igual, isso aqui, é igual ao próprio Y', certo? É a mesma distância. Então, para a gente calcular a nossa força resultante aí, FB, basta a gente substituir, então, esses valores na equação, né? Então, a força do lado da água era 200, se eu não me engano, era 242,55 vezes 10 a terceira. Esse ponto, a linha da água, era 1,636. A força do lado do óleo era 50.625.
e o ponto de aplicação do lado do óleo era a 2 metros, né? E L vale 3. Só conferir os valores aqui. Força do lado da água, 242,55, vezes 10 a terceira. A linha da água deu 1,636. A Y-linha, né, a linha do óleo, deu 2, e o valor é 5.625 do lado do óleo. Então, FB vai ser justamente esse valor aí. Ah, não. Droga. Então, 242.550 vezes 1,636. Três nove meia 81,8. O outro termo, 50.625 vezes 2, 101.250. Sumiu. 101.250. Isso aqui dividido por 3. Então, 396.811,8 menos 101.250 dividido por 3. 98.000 quilonewton. Certo? Dúvidas, meu povo? Todos bem? Sobreviveram aí a essa questão? Deu tudo certo? Tô começando a ficar desesperado, mas tá indo, professor. Deu medo da prova? Um pouco abalado. Mulher, escuta. Essa prova, hein? Vai ser objetiva ou subjetiva? Joel, a prova ela é objetiva, né? Mas o que acontece? Apesar dela ser objetiva, ela também... Vocês podem me enviar o memorial de cálculo, né? Então, Mas a gente envia se a gente quiser, né? Você envia se você quiser, mas se você não quiser, eu não tenho como considerar meia questão, 75% de questão, essas coisas, entende? Mas é tipo uma questão dessa, sabe? Que a gente tem que chutar. Desculpa falar isso. Você pode chutar e não, como é que se diz? E não me enviar a resposta, e não me enviar a resolução. Pronto, é sobre isso e tá tudo bem. Só para A letra C e show de bola. Tá com C lá e pronto. Professora, Nenhuma C. Diga. eu tenho uma dúvida em relação onde será a prova? Ela é no multiprova, no CIGA? No CIGA. E esse questionário que a senhora colocou também é objetivo? Ele é objetivo, tá? Vamos lá no questionário. Que, na verdade, eu achava que eu já tinha colocado para vocês e não tinha, né? Na verdade... Professora, Diga-me. se não me engano, a senhora tinha falado que ia colocar, tipo, abrir um questionário para cada questão, né? Na prova, sim. Teria como fazer um só para todas, porque fica melhor, assim. Eu já tive essa experiência de um questionário para cada questão e não é muito bom, não. Atrapalha um pouco. É porque... eu não sei quem é que está falando, mas quem era? É Fábio. Fábio, a questão é a seguinte, quando eu vou montar a prova de vocês, eu coloco, por exemplo, uma questão de introdução, uma questão de manometria, uma questão de forças hidrostáticas, né? Então, eu tenho bancos de questão separados para cada coisa. Se eu coloco para jogar todo mundo junto,
pode ser que você caia para ficar com 2 questões de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas. Então, dessa maneira, eu evito esse tipo de situação, entendeu? Entendi. Tudo bem. É a forma que eu encontrei para deixar uma questão de introdução, uma questão de conceitos fundamentais, uma questão de manometria, uma questão de forças hidrostáticas, entendeu? São os contornos que a gente tem que ir fazendo no meio do caminho. Sobre o questionário, como eu ia dizendo, né? Como é que ele funciona? Ixi, Maria, já está aqui as respostas do povo? Não, pelo amor de Deus, não era isso. Já sei que é. Pelo amor de Deus! Obrigada, professora. O que acontece é o seguinte, quando vocês acessarem o questionário, vocês vão ter 3 tentativas, né? São 4 questões que vocês vão receber, e esse questionário ele vale 1 ponto, certo? Isso me faz lembrar de eu já colocar aqui para vocês como é que se diz? A prática de vocês de simulação, certo? Então, eu vou só baixar aqui para poder colocar para vocês. Essa prática de simulação é uma atividade que vocês vão ter. Eu não vou colocar até o dia da prova, eu vou deixar mais uns 2 dias adiante para vocês entregarem, certo? Deixa eu cadastrar a primeira atividade, que é a tarefa de simulação 1. Estática. Né? E aí, aqui, vocês vão ter, nesse arquivo, que eu vou adicionar agora para vocês. Vocês vão ter o formato que eu quero receber. Então, quando vocês forem trabalhar com esse arquivo, vocês vão, por exemplo, tirar esse nome aqui, um espaço, mas vão permanecer com um espaço aí. Título, tá vendo que ele está todo em caixa alta? Então, você vai colocar, sei lá, prática de simulação em estática de fluidos. Alguma coisa assim, certo? Vocês vão colocar um título, o nome da pessoa, né? O contato, qual que é o seu e-mail. Faz aqui um pequeno resumo da atividade, o que você fez, né? Como que vocês, tem aqui um pequeno referencial sobre o tema, né? Como que vocês devem escrever os resultados, o que a gente espera, né? Como que devem ser chamadas as figuras. Então, esse template, ele já traz, né, o formato como a gente quer receber. Tabelas, elas têm que ser nesse formato. Então, vocês quiserem fazer uma outra tabela, minha tabela vai ter 10 linhas. Vocês podem pegar essa daqui e ir modificando, né? Mas o formato, né, o jeitão dela tem que ser esse. Linha superior, linha inferior aqui. Segundo, eu acredito que seja a norma aí da ABNT. Certo? Então, aqui é o template, né, para vocês resolver, para vocês apresentarem os resultados da simulação de vocês. Vai ser individual, professor? É individual. É uma atividade. A senhora já tinha falado sobre essa atividade de simulação? O quê? Professora, A senhora já tinha falado... Eu já tinha o quê? A senhora já tinha falado sobre essa atividade de simulação? Já sim. Então, esse aqui é o roteiro de como que vocês vão realizar a atividade, né? Plano da atividade de simulação, valor de 1 ponto. Então, vocês vão acessar aqui o site do Under Pressure, que é o simulador, né? Vão fazer o que é pedido nas orientações, né, de cada uma das proposições. Então, na questão 1, ele pede, posicione a régua. Vai dar um valor aqui de nível desse reservatório. Então, você vem aqui, coloca uma régua, puxa aqui para o lado,
né? Você pode encher esse reservatório até um dado nível. Só um minuto. A senhora falou quando desse negócio? Menino, faz tempo. Eu tô sabendo disso agora. Tô sabendo disso agora. Professora, eu acho que a senhora não falou, não. Não, professora. Inclusive, no começo, na primeira aula de introdução, eu disse, olha, a gente vai fazer uma prática de simulação. A prática de simulação vai ser utilizando um simulador, que eu vou mostrar para vocês qual é. Isso aqui, desde a primeira aula, a gente já sabia que ia fazer uma atividade de simulação, que ela iria valer um ponto, certo? E esse ponto aqui vai mostrar, não é o simulador para a gente? Eu estou mostrando agora o simulador, qual é? Certo. Certo? Mas, assim, que haveria atividade de simulação, a gente já sabia desde... É porque faz tanto tempo. Isso, né? Esqueci. É muita coisa mesmo. Não, eu sei que é muita coisa. E são muitas coisas em lugares diferentes, né? Então, eu entendo perfeitamente de, isso... Nem me lembrava que isso ia ter que acontecer, ou que, enfim. Mas eu tenho claro aqui que eu tinha mostrado para vocês que isso ia acontecer, tá? Só que talvez eu não tenha feito esse passo aqui, né, de mostrar para vocês qual que era o simulador, como que ele trabalha, né? Talvez isso aqui eu não tivesse feito com vocês, né? Então, eu vou continuar aqui esse processo para facilitar a vida. E sabendo, que aqui nesse roteiro que vocês vão receber, tem um link para o próprio simulador. No final dele, tem um vídeo demonstrando como é que usa. Tem aqui também um guia, né, para como que vai ser corrigido a atividade de vocês, né? A atividade vai ser corrigida com base na elaboração do relatório, se os cálculos estavam ok, na simulação 1, na simulação 2, na simulação 3, na simulação 4, né, que são justamente essas perguntas, né, que ela coloca aqui, né. Então, isso aqui vai ser, essa é a orientação de como que vai ser a atividade, certo? Professora, então são 2 pontos, um do formulário e outro dessa simulação, São 2 pontos. Um referente a essa prática aqui de hidrostática, né, que é a prática de simulação, e um outro ponto referente ao questionário, certo? Eu vou colocar isso aqui tudo na parte de prova da primeira unidade, porque ficam todas as atividades que valem ponto, né, todas juntas para vocês. E aí, como muita gente está se assustando aí com essa atividade agora, né, e a prova da gente já é semana que vem, eu vou deixar essa atividade até o dia 12, tá, para vocês realizarem. Que aí vocês passam da prova, tem mais uns 4 dias aí para fazerem essa simulação. Vocês vão ver que ela não é complexa, né, é uma atividade bastante simples de ser realizada, certo? Então, vale ponto sim, é atividade sim, simulação 1, na unidade 1, e vale 10. Eu vou colocar aqui junto dessa atividade também aquele template, certo? Então, professora, tem simulado e tem o questionário, né? Isso. O que vocês vão ter agora, né, na turma de vocês? Deixa eu colocar aqui principal. Se vocês olharem aqui, já tem um questionário e um simulado, certo? Esse questionário eu vou, inclusive, alterar a data dele aqui para ele finalizar no dia da prova, no dia 8. E a atividade de simulação, ela vai finalizar no dia 12, né, posterior à prova. No dia da prova, vocês vão acessar aqui no CIGA e vocês vão ver 6 outras coisas, 6 ou 8 outras coisas. Por quê? Porque para cada questão vai estar aberto um questionário desse
E para cada questão também vai existir uma tarefa dessas, em que vocês vão poder enviar a resolução. Mas como eu falei, né, para Joel mais cedo, esse envio da resolução, ele é optativo, tá? Mas ele permite que, se você começou lá os seus cálculos e não chegou no final, mas teve que dar um chutão, né, eu consiga aproveitar alguma coisa da sua resolução. Certo? Dúvidas mais, meu povo? Prova dia 8. O lencinho para enxugar as lágrimas vem pelo correio. Eu, infelizmente, não disponibilizo, porque vocês não vão precisar. Vai ser linda essa prova, vocês vão ver. Eu ouvi um amém. Sim, as aulas estão colocadas no YouTube, certo? Inclusive, se vocês forem olhar, digamos assim, só as coisas desse semestre, né? Se vocês quiserem ver só as coisas desse semestre. Então, tem aqui, ó, Encontros Síncronos, Professora Camila, 2021. E aí, nessa playlist aqui, vocês vão encontrar aulas de exercícios, ó, aula extra de exercício de introdução, né? Tudo isso vai estar aqui nessa playlist. Tá em ordem, professora, a ordem dos vídeos aí? Tá introdução, tensão de cisalhamento, estática, aula de exercícios, forças hidrostáticas, e vai entrar agora essa última, que é a referente a essa parte de empuxo, né? Só o detalhe é que aqui, ó, são os encontros síncronos, então aqueles encontros que foram assíncronos, eles não estão aqui nessa lista, tá? Eu me ilude que eu gosto, não sei o que lá, esse povo adora chorar, viu? Pois então, eu acho que era isso, tá certo? Esse fim de semana, que é a semana antes da nossa prova, eu vou mandar para vocês o link das atividades de monitoria, mas a gente previu, né, que no sábado haja atividade de monitoria, uns 3 horários, pelo menos, para vocês fazerem exercícios e tirarem bastante dúvidas com os monitores. E dia 6 a gente faz uma aula de revisão para a prova para o dia 8, certo? Show! Valeu, meu povo!